Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast com edição especial com o tema Decidindo com os Lobos Frontais. Acertei, né, Rafa? Sim. A dicção deu certo. Gente, eu estou aqui com a Rafa, dividindo a bancada. Mas antes de apresentá-la de fato, eu gostaria de citar que esse podcast faz parte dos requisitos avaliativos da primeira turma, aliás, do primeiro período da turma de Psicologia de 2024 aqui da FAP, da qual nós somos alunas. E nós não fizemos essa pesquisa sozinhas. Nós estamos junto de um grupo imenso que fez a pesquisa prévia para poder a gente chegar nesse momento. Então, eu gostaria de citar aqui os colegas que ajudaram a gente nesse trabalho, que é a Águida Bisogni, Carolina Veloso, Matheus Carrasco, Levi Carrasco, Maria Eduarda Nunes, Leonardo Stock, Juliane Galvão, Laisa de Oliveira, eu e Johanna que vos falo, e Rafaela Dias. Bem-vinda, Rafa. Obrigada. Rafa, Prazer estar aqui contigo hoje. que bom, eu sou tagarela, né, gente? Também tem a Rafa para equilibrar. Rafa, fala pra gente qual é a disciplina que nos propôs esse desafio de estarmos aqui em um podcast. Disciplina de Bases Biológicas do Comportamento, que a gente vai estar estudando agora, principalmente os lobos e como cada um afeta nas emoções, para a gente estar trabalhando com a psicologia e estar mais ciente na hora de trabalhar com a psicologia e usando essas áreas também. Que legal. E olha, a Rafa já deu um spoiler, são vários lobos, vários. E nós ficamos com um específico, que é o lobo frontal. Isso. E aí a gente deu o tema, que é Decidindo com os lobos frontais. Já deu um spoiler aqui. Onde é que fica localizado o lobo frontal, O Rafa? lobo frontal é literalmente na frente, é bem nessa região aqui da testa. Vai pegar um pouco aqui do couro cabeludo, mas a região principal é aqui na testa. Ele é bem na frente mesmo. E de maneira geral, Rafa, qual é a função desse lobo, né? Ele é importante? Óbvio que sim, né? Mas como é que ele contribui para o nosso dia a dia? Qual é a função dessa área tão importante que fica aqui nessa região do cérebro? Ele nos ajuda a interpretar sinais sociais. Quando a gente está em um grupo, participando de alguma conversa, interpretar as reações das pessoas, controlar impulsos e tá pensando sempre num bem-estar coletivo. Então, ele nos ajuda na tomada de decisões. E eu lembrei de uma frase aqui que ela faz muito sentido com esse lobo, que é emoções geram sentimentos que geram comportamentos, que é justamente nessa tomada de decisão. Então, ele vai ajudar nessa regulação e controle do impulso para a gente ter criticidade naquilo que a gente vai estar decidindo em um contexto social. Como, por exemplo, a influência que isso vai ter no nosso dia a dia, permitindo a gente considerar não apenas nossos interesses imediatos, mas também o impacto no futuro das nossas ações. Rafa, quais exemplos de situações sociais que os lóbulos frontais desempenham no papel crucial? Você pode citar alguns? Eu sei que na memória eles também são bem importantes, eles vão ter uma grande influência, até tem um estudo de caso que eu vou comentar depois, que é uma paciente que teve uma lesão ali, teve problemas de memória e também problemas na hora de tomar decisões em qualquer tipo de decisão. As percepções foram afetadas, a memória foi afetada e, com isso, a tomada de decisões também foi afetada. Então, olha como é importante essa parte do nosso cérebro. Então, tomada de decisões, eles estão envolvidos na avaliação de informações, na escolha de ações apropriadas em situações complexas, no controle emocional, ajuda a regular essas emoções que vão virar depois, né? Sentimentos que viram respostas no comportamento, contribuindo para as interações sociais mais harmoniosas. Planejamento e organização. Será que tem alguém que está nos assistindo aqui que é desorganizado, que não tomou a decisão, por exemplo, de arrumar a cama hoje? Comenta aqui que a gente quer saber. Inclusive, É feriado, daí o pessoal aproveita para... A gente está gravando esse podcast no feriado, então tem muita gente, acho que tomou a decisão. Acordou só meio-dia para ir Só comer. Né? Quem será que fez isso? Quem será? Mas olha, deixa aqui nos comentários, se você ainda não segue o canal da Faculdade Adventista do Paraná, siga,
se inscreva, compartilhe esse episódio. Tem outros aqui nessa playlist que tem a ver com os lobos. Então, é muito importante a sua interação aqui com a gente. E continuando, isso que a gente está fazendo aqui agora, Rafa, a comunicação verbal e não verbal, ela também vai estar ali. O lóbulo frontal também vai ter o seu protagonismo nesse sentido, na produção e interpretação de linguagem, gestos, expressões sociais. Olha aqui, eu que amo falar gesticulando. Então, o lóbulo está aqui o tempo todo ajudando a gente nesse sentido. E também algo que a gente vê muito na psicologia, né? Que é a empatia, essa interação social, compreender o outro e simpatizar com aquilo que o outro está sentindo. Não levar para nós, mas encontrar uma forma de ajudar ele também. Isso ajuda, o lobo frontal é master nisso. Nossa, olha que legal. Todos os outros, todos são importantes, né? Mas esse ele tem uma questão mais especial, né? Em relação, justamente por ter esse comando, né? Que vai estar literalmente ali no nosso dia a dia, nas nossas decisões e principalmente na profissão do psicólogo. Né? E pode ver que ele está muito relacionado com a questão social. Ele envolve muito compreensão, comunicação. Eu não me comunico sozinha, eu me comunico com outras pessoas. Então, ele vai estar agindo enquanto eu estou em uma sociedade, estou em uma conversa, estou em um grupo, inserido em algum... Como a gente está fazendo aqui agora, em um podcast, por exemplo. Estamos usando muito o lobo frontal. Muito. E aí, ele também vai cuidar, não apenas dessa interação, mas da regulação emocional e do controle de impulsos, né? Às vezes, nós somos um pouco impulsivos, né? Às vezes as pessoas agem muito na intensidade. Então, ele também vai estar ajudando a controlar essa questão da inibição de respostas impulsivas, na flexibilidade emocional, empatia, como a Rafa já falou, a regulação de estresse e como a gente anda em uma sociedade que está cada vez mais estressada. E aqui vem alguns dados. Hoje, principalmente a nossa turma, a maioria das pessoas já são mais nativas digitais. Depois da pandemia, a comunicação, ela deu uma aceleração que estava prevista, coisas que estamos vivendo aqui hoje, era para estarem acontecendo há 20, 30 anos à frente. Então, hoje, o excesso de informações que a gente tem, o excesso de interatividade em relação a essa questão das emoções, do estresse, o acúmulo de telas, ainda não tem muitos estudos conclusivos de como o excesso de telas está influenciando a nossa cognição. Mas já podemos afirmar que há uma influência, sim. E, com certeza, o lobo frontal está literalmente ligado a esse boom de informações que a gente tem o tempo todo. Rafa, que dica você dá para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora para essa questão das telas, das emoções? Tem muita gente que se compara, por exemplo, né? A vida nas redes sociais, ela é editada. Totalmente editada. Totalmente. E as pessoas começam a se comparar. Então, que dica você dá para quem está, às vezes, ficando mais estressado, deprimido, né, por essa explosão de informação e se comparando o tempo todo através das redes sociais? Então, essa questão de estresse, além de estar muito relacionada ao lobo frontal, a gente está estudando também outra matéria, a questão relacionada ao cotidiano, aos hábitos. Hábitos, por exemplo, dormir bem, uma qualidade de sono, boa alimentação, até o fato de estar colocando um limite para as redes sociais. Eu coloco assim, eu tenho 1h e tanto para Netflix, aí 1h e tanto para Instagram, para eu ficar me policiando. E o bom é que às vezes meu telefone toda semana manda um resumo de quanto tempo eu passei. Essa semana aumentou tantos por cento, essa semana diminuiu tantos por cento. Isso é muito legal para a gente estar ciente. Mas eu acho que o principal disso é sim a gente exercitar os 8 remédios naturais. Eles são muito fáceis. Cita pra gente quais são, talvez tenha alguém que esteja nos assistindo que ainda não saiba o que são. Fala um pouco pra gente dos 8 remédios naturais. Então, os 8 remédios são, deixa eu lembrar, são muitos. Alimentação saudável, exercício físico, confiança em Deus, água pura, ar puro, descanso. Vamos lá, vamos dar um Google. São muitos, eu não tô lembrando. Temperança, né, pra você ter domínio próprio nas escolhas. Isso. Então, água, beber bastante água também é ajuda importante. Muito. Então, são coisas que você pode fazer no dia a dia e que não custam. Se for pra pensar... Não, são dadas pra nós de maneira
O exercício você pode fazer uma Gratuita. caminhada, né? Tirar um momento de descanso, ter um momento para você ler a Bíblia, confiar em Deus, né? Meditar, né? Meditar ali, parar um pouco, refletir. Então, tudo isso vai estar ajudando a fazer essa desintoxicação que pode estar comprometendo aí a maneira como o nosso lobo frontal está funcionando. E além dos 8 remédios naturais, existem algumas estratégias de regulação emocional e como elas são afetadas por disfunções dos lóbulos frontais. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, reavaliação cognitiva. Essa estratégia envolve reinterpretar uma situação para alterar sua resposta emocional. Ou seja, fazer perguntas para aquilo que você está sentindo. Lembra? Emoções geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. Então, diante de uma situação presente que nós temos, qual é a resposta que estamos dando, né? Temos que avaliar para não haver distorção da realidade. E aí vem a ajuda de um profissional, de um psicólogo, Tá dando talvez, aquele feedback. para dar esse feedback e estar te ajudando nesse processo. Superação emocional. Essa estratégia envolve deliberadamente suprir ou esconder uma resposta emocional. Ou seja, tem pessoas que acabam acumulando, sendo esponja. E essa disfunção nos lobos frontais podem tornar essa estratégia menos eficaz, resultando em dificuldade para controlar impulsos emocionais ou expressões faciais, o que pode levar a interações sociais mal interpretadas e conflitos. Então, tem pessoas que retêm muito. Então, a gente também precisa estar aí em um ambiente seguro, um ambiente que se sinta confortável, que normalmente é um ambiente terapêutico, um ambiente profissional. Já é planejado para ser assim, mais acolhedor. Exatamente, você pode, para não estar comprometendo. E aí vem a distração, regulação da rotina e hábitos saudáveis. Olha que legal. A gente começou brincando aqui. Será que tem gente desorganizada, né, nos ouvindo? Tem pessoas, você já teve isso, pessoas polivalentes. Eu brinco que a professora Ellen, que é a professora dessa disciplina, ela é polivalente. Gente, parece que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas não. É uma questão também de organização da rotina. E isso você consegue ter mais saúde. Então, manter uma rotina saudável, incluindo sono adequada, alimentação balanceada, exercício físico regular. E aqui na Faculdade Adventista do Paraná, nós temos uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Nós temos academia, nós temos uma área verde, nós temos um ambiente totalmente... Temos piscina, um ambiente totalmente propício para a gente poder ter uma rotina mais saudável, regulada. Ativa. E praticar os 8 remédios naturais. Então, se você que está nos assistindo deseja estudar aqui na Faculdade Adventista do Paraná, já o vestibular vai estar sendo aberto, você vai ter essa oportunidade de poder viver tudo isso aqui com a gente. Mas, continuando nessa questão da regulação da rotina e dos hábitos saudáveis, ela vai ajudar nessa regulação emocional. Então, disfunções dos lóbulos frontais podem afetar a capacidade de manter esses hábitos, aumentando a vulnerabilidade, as flutuações emocionais e o estresse. Olha como é importante a gente ter uma rotina organizada, como é importante a gente ter uma rotina saudável, porque isso vai impactar diretamente nas nossas ações e na nossa interação social. E a gente acaba afetando a vida do outro, né? Sabe aquelas pessoas que acordam assim, bom dia pra quem? Eu vou confessar aqui, eu não sou... Ai, gente, quando eu acordo, vou confessar aqui, tá, Rafa? Só você e todo mundo que tá assistindo esse podcast vai saber. Eu sou muito tagarela, muito espontânea, mas quando eu acordo, eu tenho um momento de ressignificar a vida. Eu paro assim, fico 40 minutos tentando entender ainda o que está acontecendo. Se as pessoas começarem a conversar comigo, eu vou ser monossilábica, ter palavras curtas. Deu ali, depois de uma hora de acordada, foi. E Johanna voltou a ser quem ela é. E eu arrumei uma estratégia que minha mãe me ajudou nisso. As pessoas não têm culpa disso. Não é verdade? Tipo, Sim. a Rafa tem culpa que a Johanna precisa de 40 minutos ali pra entender o que tá acontecendo. Não sou aquela pessoa que acorda, abrindo janela, cantando passarinho, dando bom dia pro sol. Nossa, eu sou super assim. Meu irmão é assim. Agora imagina, minha mãe tendo que lidar com 2 pessoas assim. Eu acordo mais quieta e vou ganhando energia ao longo do dia. Já meu irmão acorda mais agitado e vai perdendo energia ao longo do dia. Então eu sou mais noturna, ele mais diurno. E aí minha mãe me ensinou uma estratégia. Filho, olha, as pessoas no seu trabalho, as pessoas na escola não têm culpa de você acordar um pouco mais reservada. E você também não tem culpa disso. Então faz o seguinte, acorda cedo, tem o seu momento, faz sua meditação. Quando você chegar na escola, quando você chegar no trabalho, você já vai estar, né, mais propícia e aberta para essas interações. E aí você não vai atrapalhar o dia do colega e nem teve que forçar a ser uma coisa que você não é no início do dia. Mesma coisa, gente.
As nossas interações sociais, ela tem impacto não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a gente não cuida da nossa mente, se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente não cuida dessa parte tão importante, a gente vai acabar afetando a vida do próximo também. Não é isso que a gente quer. Mas, Rafa, agora vamos falar de casos reais. Você comentou no início que tinha um caso que você gostaria de trazer, onde o lóbulo frontal ele foi comprometido. Conta um pouco pra gente desse caso, onde é que ele aconteceu, quais foram os impactos. Então, teve uma pesquisadora, eu perdi o nome dela aqui, mas ela fez um artigo e ele está disponível no Cielo. É um site que eu gosto muito para artigo. Um site para pesquisa. Para pesquisa ele é muito de bom. artigos. É muito rico. E eles usaram métodos de bateria de lobo frontal e prova experimental, que é uma proposta de Einstein e Daniel, porque ela teve um problema no lobo frontal e eles foram usando esses métodos para ver se afetaria ou não a memória, as coisas que estão relacionadas mesmo ao lobo frontal. Eles perceberam que, na verdade, não afetou muito recursos atencionais de ações complexas, mas precisou muito de mecanismos internos. Por exemplo, noção de tempo, ela perdeu noção de tempo. Uau. Ativação de intenções ou tomada de decisões, que é o nosso tema, foram as áreas mais afetadas. Ela perdeu tudo isso. Esse self-driving, que é o que falam, que é esses mecanismos internos, ela perdeu. Assim, decisões simples, né? Que das mais simples à mais complexa, como por exemplo, o que é que eu vou comer hoje de café da manhã? Ah, sei lá, vou comer aveia ou vou comer uma maçã? O lobo frontal, ele tá literalmente ali ligado a essa tomada de decisão. Agora imagina, gente, que triste. E a pessoa fica louca, imagina não conseguir escolher o que vai fazer. E essa lesão dela, Rafa, talvez você tinha falado, mas não pude me atentar, foi por um acidente de impacto? Foi uma questão genética? O artigo fala sobre isso. Inclusive, a gente vai deixar o link do artigo na descrição do vídeo para você poder ler e se aprofundar mais nesse assunto. Porque olha o que a gente estava falando aqui. No tópico anterior, eu falei da importância dos hábitos saudáveis. Imagina, uma coisa é você sofrer um acidente que tem impacto e que isso comprometa a sua ação no lobo frontal. Outra coisa, imagina, agora é para a gente refletir. Vamos usar o lobo frontal agora para refletir. Agora imagina as suas ações, escolhas que você pode fazer, tomando decisões assertivas. Você pode fortalecer, né, esse lado, ou você pode tornar, sei lá, pode comprometê-lo literalmente, e isso tem impactos das menores coisas até as maiores. Então, é muito importante a gente poder se atentar a isso. E como eu sou cristã, você também é cristã, né? Amém. Sim. Eu lembrei aqui de um versículo bíblico que fala que pela contemplação nós seremos transformados. E que também fala que os olhos são as janelas da alma, né? E é muito interessante isso, porque eu vejo esses dois versos, veio aqui na mente, aqui agora, literalmente ligados à questão da função do lobo frontal. O que a gente está consumindo? A gente falou aqui de telas. O que a gente está consumindo? Tanto na questão de alimentação, quanto na questão do que a gente está lendo, do que a gente está assistindo. Quem a gente está interagindo também, Nossa, o meio é muito legal, importante. Muito legal isso, Rafa. Com quem a gente está interagindo, quais são as amizades que a gente está fazendo, tudo isso está aqui, ó, comprometendo literalmente essa parte do seu cérebro, essa parte tão importante que vai ter uma ação muito direta nas suas emoções, que vão gerar os seus sentimentos. Essa frase vai ficar fixa quem assistir esse podcast, que vai comprometer os seus comportamentos. E aí, às vezes, depois a gente tem que fazer o caminho inverso, se perguntar pro sentimento, por que eu tô me sentindo assim? E aí você vai entender por que você tá agindo de tal maneira. E aí que entra o profissional, né? Que vai estar dando essa consciência maior de por que aquilo está acontecendo e também uma maneira de solucionar. O que eu posso fazer para melhorar isso e me melhorar, ter esse crescimento pessoal. Muito bom. E olha, a gente está quase chegando no final. Já me avisaram aqui que o tempo está quase chegando. Esse assunto, ele é muito rico. Dá pra gente explorar muitas coisas. Mas, de resumo, o que eu vejo aqui o lobo frontal,
ele desempenha uma função extremamente importante na nossa comunicação, na nossa tomada de decisão, na nossa interação social. E a gente tem que ter muito cuidado de como a gente está lidando, né, com o nosso corpo, com as nossas ações e com as nossas escolhas diárias para poder ter melhores decisões, não comprometer essa parte tão importante do nosso cérebro. Rafa, qual recado você deixa, então, diante de tudo isso, para quem está nos assistindo? Estudem, primeiramente, estudem, é muito importante, mas a gente, às vezes, eu sinto que a gente precisa estar mais consciente das nossas atitudes, das nossas ações e de tudo mesmo, principalmente pelo fato de ser cristã. O que eu vejo é o apego espiritual, assim, ele muda vidas. Eu já vi o seu testemunho sobre como mudou sua vida. E isso é muito lindo, é uma coisa assim inexplicável, não tem ciência que explique isso. E é só vivendo mesmo, então eu acho que, claro, tem outras coisas que afetam, mas a confiança em Deus, ela é primordial. Primordial. Então, é isso. Foi muito bom a gente poder estar com vocês aqui. Obrigada por terem nos acompanhado. Deixa aqui o comentário. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários e a gente vai respondendo na medida do só um possível. detalhe. O artigo ali é de uma mulher da UFRS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de um homem da PUC do Rio Grande do Sul também. Legal. Então, a gente vai deixar o artigo no descritivo do vídeo. Se você tiver interesse para se aprofundar mais nesse assunto, nesse estudo de caso específico que a gente citou, é só clicar aqui e poder se aprofundar. Rafa, muito obrigada. Amei dividir a bancada com você. Foi muito bom. Sim. Obrigada a todos que assistiram. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Tchau. E vem pra FAP. E até o próximo episódio. Esse é o primeiro. Ainda tem mais 5 aqui nessa playlist para poder você acompanhar. Tchau, tchau.